Olá, eu sou o professor Evandro Ramos. Essa é a disciplina Anatomia e Fisiologia aplicada à enfermagem e nesta aula nós vamos trabalhar sobre o sistema respiratório, questões relacionadas aos órgãos, funções e o processo de respiração. Vamos lá? Bem, o sistema respiratório ele é um incrível conjunto de órgãos que funciona para permitir as atividades básicas da nossa vida, literalmente, que é respirar. É durante a respiração que as células absorvem oxigênio da atmosfera e eliminam também o gás carbônico, ou dióxido de carbono, que é produzido pelos processos de metabolismo dentro do nosso corpo. Nesses processos, então, a função central do sistema respiratório é a troca de gases. Fazer essa troca de gases entre o oxigênio, que vai entrar, e gás carbônico, ou dióxido de carbono, que vai sair, com o meio ambiente, fazendo com que o oxigênio presente no ar ele seja encaminhado diretamente para as células do nosso corpo. Dessa forma, então, logo depois que o sistema respiratório coleta esse oxigênio da atmosfera, ele encaminha lá para os pulmões, entra em ação o sistema circulatório responsável por transportar esse oxigênio para as células e também para todos os tecidos do nosso corpo. Imagine o seguinte, cada célula do nosso corpo, para ela viver ou fazer o seu processo de metabolismo ou catabolismo, por exemplo, ela precisa de água, oxigênio e de diversos sais minerais, ok? Então, se você gravar essa informação que é bastante importante, que cada célula precisa de água, oxigênio e diversos sais minerais e vitaminas para sobreviver, para fazer o seu processo de metabolismo, você vai entender a importância gigante que é do oxigênio. Uma vez que falta oxigênio para qualquer tipo de célula, a célula, faltando um componente qualquer, pode ser a água, mas nesse caso o oxigênio, ela deixará de fazer corretamente ou completamente o processo de metabolismo que ela faria no caso, ok? Então, nesse sentido, o sistema respiratório ele também auxilia no equilíbrio da temperatura corporal, na manutenção dos bons níveis de pH sanguíneo, ok? O pH ele está envolto ali na pressão de hidrogênio e está relacionado também com a questão de acidez e de alcalinidade do sangue, na liberação de água e proporciona também a manutenção das funções de todas as células corporais. Nesse sentido, então, quais são os órgãos do sistema respiratório? Nós temos aí os pulmões, que é por meio deles, em as suas paredes específicas, que são realizadas as trocas gasosas entre o ar inspirado e o sangue. Para que essa troca ocorra, a composição dos pulmões apresenta uma membrana bastante fina, repleta de alvéolos pulmonares. Os alvéolos são como cachos de uva, ok? Vamos mostrar algumas figuras e você vai entender completamente isso que eu estou dizendo. Outro órgão que está relacionado são os brônquios, que no sistema respiratório a função deles é levar o ar da traqueia até os pulmões, sendo que os brônquios consistem em estruturas tubulares, elásticas e flexíveis. A traqueia também faz parte desse sistema, que é um outro elemento que consiste em um canal em formato cilíndrico que mede aproximadamente 12 centímetros de comprimento, dando segmento à laringe. A laringe pertence ao sistema respiratório, mas ela também faz parte do sistema digestivo ou digestório, que além da passagem de ar, essa parte do corpo possibilita a passagem de alimentos também. A estrutura da laringe consiste em um conduto do esqueleto cartilaginoso localizado na região do pescoço. A faringe é parte integrante também do sistema respiratório. A faringe é localizada atrás das cavidades bucais e nasais, dando passagem ao ar e a respiração também do bolo alimentar. Outro elemento que faz parte é o nariz, que consiste em uma cavidade de esqueleto, também composto de estruturas ósseas e de cartilagem, sendo dividida em duas fossas nasais, lado direito e lado esquerdo. Cada fossa nasal apresenta uma narina, uma abertura anterior, e uma abertura posterior que se comunica lá com a faringe, que tem as fossas nasais. Então aqui nesse desenho temos uma ideia de todo esse sistema respiratório. Nariz, as cavidades nasais, as fossas nasais, a faringe, que é essa região, que existe aqui a epiglote, que faz essa divisão entre a traqueia e o esôfago, ou seja, quando respiramos, ele tranca o esôfago e o ar entra para a traqueia.
Quando a pessoa vai engolir alguma coisa, ele tranca essa passagem para a traqueia, obstruindo os pulmões, e o alimento, ou o bolo alimentar, ou o líquido vai diretamente para o estômago via esôfago. Então a traqueia está na frente e o esôfago está atrás. A laringe, que é essa primeira parte aqui, logo próximo à epiglote, a traqueia em si, os brônquios, que vão fazer suas divisões entre o pulmão direito e o pulmão esquerdo, os pulmões, que são revestidos pela pleura, que é a cavidade, é o tecido que reveste literalmente os pulmões, e em cada um dos pulmões nós temos aí diversos alvéolos, que são as unidades funcionais, digamos assim, dos pulmões, que fazem as trocas gasosas. Existe um músculo bastante importante relacionado ao processo de respiração, que é o músculo diafragma, que fica aqui na base dos pulmões. Ele literalmente divide aqui o tórax do abdômen, que está mais abaixo. Bem, no processo de inspiração, existe basicamente a questão relacionada à seguinte: o músculo diafragma, ele se contrai. Logo que ele se contrai, existe aqui a flexão desse músculo diafragma, que vai para baixo, permitindo que a caixa torácica expanda. Eu quero que você entenda que a pressão atmosférica, ela é maior que a pressão que existe dentro dos nossos pulmões. Então, para que haja essa variação de pressão e o ar entre para dentro do pulmão, o diafragma tem que contrair. Quando ele está relaxado, é o momento que a gente tem a expiração. Então, o diafragma contrai e as musculaturas intercostais aqui entre as costelas também relaxam, a cavidade se expande e o ar entra naturalmente, ok? E existe também aí o processo de inspiração, quando o corpo necessitar de mais oxigênio. E o processo de expiração, ocorre aí o relaxamento do diafragma e a contração também, se necessário, para o processo de expiração. Caso contrário, isso já vai favorecer também a expiração, que é a saída desse ar. Então o ar entra, faz a troca gasosa em nível dos alvéolos e ele sai, que é o movimento de expiração. Ok? Aqui nós temos um exemplo só para a gente identificar essas questões relacionadas à unidade funcional dos pulmões, que são os alvéolos, onde vão acontecer as trocas gasosas. Vamos mostrar aqui umas questões mais importantes. Outra questão relacionada à anatomia é que o pulmão direito tem 3 lobos, 3 partes, ok? Dividido em 3 partes. E o pulmão esquerdo ele é dividido em 2 partes somente. Vamos lá. Para a gente ter uma ideia, então, o ar vai entrar pelo nariz. O nariz ele tem a função de aquecer e filtrar com essas cavidades que existem aqui nas fossas nasais, e também os pelos do nariz tem essa função de filtrar as macro sujidades. Vai entrar umedecido e aquecido ao nível dos pulmões. Então ele vai passar a traqueia, brônquios, dividindo o pulmão direito e o pulmão esquerdo, vai ir ao nível dos alvéolos. Quando ele entra a nível dos alvéolos, lá nos alvéolos, cada um dos alvéolos, como um cacho de uva, quero que você imagine aqui, ele é bastante revestido por capilares, pequenas artérias e pequenas veias. Ou seja, o ar, o sangue que vem do corpo todo, que foi utilizado, que tem gás carbônico e outros nutrientes, que é o sangue venoso, ok? Identificado aqui por essa cor azul, é o sangue venoso, que ele é mais escuro, mais denso. Ele vai lá a nível dos alvéolos, e lá nos alvéolos vai ocorrer a troca gasosa, com a entrada de oxigênio para dentro da corrente sanguínea, para dentro desses capilares, e a saída do gás carbônico para dentro dos alvéolos. Esse processo de troca gasosa vai acontecer a nível de cada um dos alvéolos que estejam funcionais, ok? E à medida que o sangue venoso vem, faz a troca gasosa e ele vai sair um sangue oxigenado, que é o sangue arterial. Então nós temos a circulação aqui relacionada à pequena circulação que é pulmonar. A nível então dos alvéolos, nós temos alvéolos e grandes variedades em pequenos microscópicos capilares que vão fazer esse processo de troca gasosa, onde o sangue venoso vem, mais escuro, mais denso, rico em gás carbônico, vai fazer essa troca gasosa, empurrando esse gás carbônico para dentro dos alvéolos, e o oxigênio vai fazer a entrada para dentro desses capilares, e a partir do sangue venoso vai transformando no sangue arterial, e ele vai para o coração ser bombeado pelo ventrículo esquerdo para todo o corpo, ok? Então nesse esquema aqui a gente consegue visualizar bem, sangue venoso, entra o gás carbônico, faz a troca gasosa com oxigênio, e a partir daqui sai o sangue arterial,
que vai ser bombeado daqui lá para o coração e ser, obviamente, transmitido para todo o corpo com um sangue rico em oxigênio. Bem, nesta aula nós trabalhamos questões importantes e gerais sobre o sistema respiratório, seus órgãos, funções e o processo de troca gasosa. Espero que você tenha compreendido essas questões. Faça os seus exercícios. Dentro de sala de aula você vai aprofundar mais esse conteúdo. Agradeço a sua atenção e até a próxima aula.